Obrigado, Pai, por esse momento que a gente está aqui reunido como igreja. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos de cantarmos esses louvores a Ti. Deus nos ajuda, Senhor, no nosso dia a dia, quando nós acordamos, tudo que a gente faz, que a gente possa realmente ter como alvo das nossas vidas, entregar tudo ao Senhor, Pai. É tão difícil isso, porque nós lutamos contra a nossa vontade, lutamos contra os nossos desejos, lutamos contra a nossa falta de fé, às vezes, no Senhor, Pai. Lutamos também com a nossa falta de obediência. Por isso que nós pedimos a Ti, Pai, que você esteja nos ajudando nisso. Também queremos colocar diante do Senhor esse momento que a gente vai estar estudando a Tua Palavra. Que muito mais do que entendemos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos dizer através dela, que nós possamos colocá-la em prática na nossa vida, Senhor. Nos ajuda nisso. Essa é a nossa oração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Uma pergunta. Vamos ver se ele vai vir mais negócio direito. Sim, funcionou. Como você fica quando você recebe um elogio? Quando alguém chega do nada assim para ti e elogia você por alguma coisa que você nem lembrava que você tinha feito, ou que você fez, como é que você fica? Você não vai brigar com a pessoa, né? Você não vai chegar para a pessoa e falar, sai daqui, eu não quero ouvir isso. A gente fica agradecido, né? Pelo elogio que a pessoa nos faz. E normalmente quando alguém faz um elogio para nós, ela não faz de qualquer jeito, né? Não chega assim para você, eu quero te agradecer porque você me ajudou nesse negócio, tá? Não fez mais do que obrigação, né? Se a pessoa faz assim, você não aceita muito, ou você não dá muita bola, mas se ela trata você com educação, fala com um modo gentil, modo agradável, né? Elogiando você por alguma coisa que você fez, você realmente se sente bem quando uma pessoa faz um elogio para ti, né? Depois a gente vai entender mais para frente o motivo dessa pergunta. Eu só queria que nós pudéssemos fazer uma recapitulação do Sermão do Monte. Eu fiz uma coisa rápida, eu sei que a gente já viu uns 30 estudos sobre isso, não quero ver cada um, senão a gente vai perder tempo, né? Se você quer saber os detalhes, é só você entrar no nosso canal do YouTube, e assistir lá na sua casa, né? Ou então você lê a Bíblia, é melhor. Lê a Bíblia que vai estar mais certo, não vai ter problema nenhum. Bom, mas só fazendo um resumo, nós vimos no capítulo 5, que é o primeiro capítulo do Sermão do Monte, no versículo de 1 a 12, Jesus Cristo fazendo uma descrição do cristão, no seu aspecto, no que diz respeito ao seu caráter, né? E vimos lá, nos versículos de 3 a 16, o cristão como sal e luz do mundo. E nos versículos de 17 a 48, nós vimos também alguns exemplos, não vimos todos, tá? Porque ali Jesus Cristo estava a fim de mostrar para a gente um exemplo de como nós, como cristãos, temos que ser com a lei de Deus. Muitas pessoas que são cristãs, não aqui da nossa igreja, né? Mas talvez se você for ter contato com mais pessoas mais cristãos, eles não acreditam muito no Velho Testamento. Acham que depois da graça de Cristo, a lei foi eliminada. A lei no sentido da lei de Deus mesmo. Não matarás, se você matar, você vai pecar, tal. Aquela coisa que nem no Velho Testamento as pessoas dizem que como a gente está na era da graça, a gente não precisa mais cumprir ou obedecer tanto aquilo que diz o Velho Testamento. Mas Jesus Cristo, nessa parte desse trecho, do versículo 17 a 48, mostra para nós que nós, como cristãos, pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tem que ser com respeito à lei de Deus. E aí nós vimos o capítulo 6, que é a descrição, ou a gente pode chamar assim, o cristão e o que realiza nesse mundo, né? Nós como cristãos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, o que nós realizamos no mundo. Nós vimos lá no capítulo 6,
E o que mais foi destacado no capítulo 6 é aquilo que eu falava todo o domingo, ou toda vez que eu dava um estudo, né? Que o princípio é: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres visto por eles. E aí a gente falava o que Deus queria dizer, e aí vimos semana passada o versículo 34. Hoje nós começaremos a estudar o capítulo 7, e a ênfase do capítulo 7, vocês vão ver isso, a ênfase geral, tá? Não é específica, mas a ênfase geral que o capítulo 7 mostra, fala sobre o juízo de Deus. Não o juízo de Deus, juízo final e tudo, mas o juízo de Deus. Como é que Deus trata essa questão nossa em relação ao nosso relacionamento com Ele e as consequências desse relacionamento que nós temos com Deus, certo? E hoje nós vamos ver especificamente o versículo 1, e mais específico ainda, vamos ler o versículo 1, e depois eu vou falar qual vai ser a frase que nós vamos estar olhando. Versículo 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgável. Então hoje nós vamos ver especificamente, está aqui. Nós vamos ver especificamente essa frase: não julgueis. Não julgueis. Quando eu estava preparando esse estudo e estava lendo alguns comentários, eu vi, achei interessante essa frase, né? Quando Jesus Cristo fala isso. E a primeira coisa que nós vamos ver é isso aqui: o que Jesus não está dizendo quando ele diz não julgueis. O que Jesus Cristo não está dizendo quando ele diz não julgueis? Jesus Cristo não está dizendo que nós não podemos fazer qualquer julgamento. Não é isso. Jesus Cristo não está dizendo isso, porque muitas pessoas pensam assim, né? Diz o versículo: não julgueis para que não sejais julgados. Então é isso. Eu não posso fazer qualquer tipo de julgamento. Não é isso que Jesus Cristo diz. Hoje nós vivemos numa época, numa sociedade que o pessoal diz pós-moderna. Eu acho que já é pós da pós-moderna, a sociedade que a gente vive, que as pessoas elas têm aversão ou não gostam muito dessa ideia de raciocinar, de pensar, né? Não gostam de doutrinas, não gostam da teologia, não gostam de dogmas, não gostam de regras. Tudo é muito relativizado, né? As pessoas não são ensinadas a pensar. Quando você vê alguém que pensa, que lê e que discute algum assunto, essa pessoa às vezes é tida como chata, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Você aperta o botãozinho do lado do seu telefone, eu não posso falar a marca aqui, né? Ou então você põe o dedo atrás dele assim, aí ele fala hello, né? Aí o que tu faz? Nem pensa, já vai lá e vê as notícias e tudo mais, tal, fica uma hora vendo notícias, né? Aí quando você desliga e alguém perguntar a primeira notícia que tu viu, tu não vai lembrar, né? Por quê? Porque é assim, as pessoas falam assim, tal, tudo. Hoje em dia nós estamos assim, e por esse motivo as pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam que quando Jesus Cristo diz isso aqui, ó, não julgueis, a ideia é o seguinte, que nós não devemos julgar em ponto final. Por quê? Porque quem julga vai ser julgado, ponto. Aí a ideia é, como eu não quero ser julgado por ninguém, então não vou julgar. Vamos viver bem um com o outro. Mas só que isso não é bíblico. Esse tipo de pensamento que nós não podemos julgar, fazer qualquer tipo de julgamento, não é bíblico. Por que não é bíblico? Se a gente for olhar, eu quero que a gente veja alguns textos só da Bíblia, ela mostra para nós que nós devemos exercer juízo, e exercer juízo é bíblico. Por exemplo, se você olhar o versículo 6, olha aí o versículo 6, o versículo 15 e o versículo 16. Alguém leia para a gente esses três versículos aí, por favor. Versículo 6,
versículo 15 e versículo 16 de Mateus capítulo 7. Versículos 6, 15 e 16. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes pisem e aqueles, voltando-se, os despedaçem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que Jesus Cristo está pedindo para nós fazermos aí, nesses versículos, versículo 6, versículo 15, versículo 16? O Jesus Cristo está pedindo para nós exercermos o juízo. Ou seja, Jesus Cristo está pedindo para nós identificarmos aqueles que são ingratos. Ou, Jesus Cristo está dizendo para nós nos acautelarmos. A ideia de acautelar é você prestar atenção, certo? Não é que você vai sair julgando todo mundo, mas a ideia é você prestar atenção. Por que eu tenho que fazer distinção? O versículo 6 fala, Jesus Cristo fala assim, não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. O santo e a pérola aqui é o Evangelho. O Evangelho. E o que Jesus Cristo está falando aqui, você não tem que ficar insistindo ou ficar batendo muito com alguém que não está nem aí. Não é que você não tem que se importar com as pessoas, mas é que você tem que valorizar aquilo que Deus tem nos dado, certo? E aí no versículo 15 e 16 ele fala dos falsos profetas, que se vestem com peles de lobo, ou de ovelhas, desculpe, mas na realidade são lobos devoradores. E ele fala no versículo 16, pelos frutos eles são conhecidos. Jesus ele pede para nós exercermos esse juízo. Um outro exemplo é aquilo que diz Mateus, nós não vamos ler esse texto, Mateus 18, de 15 a 18, Jesus diz que nós devemos exercer juízo dentro da igreja. O contexto desse texto de Mateus, ele diz o seguinte, para aquelas pessoas que não querem seguir o que a Bíblia pede. Ali ele mostra, se teu irmão pecar contra ti, vai abrir entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas, e para o testemunho de 2 ou 3 testemunhas, tudo seja esclarecido. Se não ouvir, leva-o à igreja. E se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. É isso que diz esse texto aqui. Então, Jesus Cristo diz que dentro da igreja nós temos que exercer juízo. Um outro texto é 1 Coríntios, esse eu quero que a gente abra lá. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao versículo 13. 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Quem achou pode ler, por favor. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgá-los de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulsem
perversas do meio de vocês. Aqui Paulo está sendo bem claro que nós devemos exercer juízo contra os que se dizem cristãos, mas não vivem como tal, né? E aí segue, tem outro texto lá, 1 João, capítulo 2 João, versículo 10 e versículo 11, também fala a mesma ideia. E eu não sei se vocês começaram a perceber aqui, mas esse juízo que nós temos que exercer, que é bíblico, ele tem uma base, e a base é a palavra de Deus. E eu quero que a gente veja esses 3 versículos que eu vou botar aqui, ó. Um de vocês, alguém abre em 2 Tessalonicenses 3,14, outro abre em 1 Coríntios 5,11, nós sabemos, nós vamos ler de novo, versículo 11, e outro abre em Atos, capítulo 17, versículo 1. Vamos lá. Quem pode abrir em 2 Tessalonicenses? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. A ideia do versículo, Paulo está falando lá no final de 2 Tessalonicenses da carta, ele coloca uma recomendação: todo aquele que não atender a essa epístola, a essa carta, aquilo que eu estou falando para vocês, notai essa pessoa. A ideia é, presta atenção, acautelem-se contra ela. Por quê? Porque isso demonstra que a pessoa não está afim de cumprir aquilo que Deus quer. Então essa é a base. A base é o quê? É aquilo que eu acho, é o meu preconceito, é o meu padrão, é a minha justiça própria? Não, é a palavra de Deus. 1 Coríntios 5,11. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é normal, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Como a gente, assim vocês não devem nem comer uma refeição. Joia, o que Paulo está mostrando ali? Ele está dando para eles a base do relacionamento que eles têm que ter entre si e com as pessoas que se dizem cristãs, que nem nós vimos, mas não agem como tal, né? O que Paulo fala aqui é o seguinte, ó: não peço que vocês saiam do mundo, mas eu peço que vocês retirem do meio de vocês pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem como tal. E a base disso não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero, mas é a palavra de Deus. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que me chama a atenção nesse versículo, e eu gosto desse versículo, é porque Lucas, que é o escritor de Atos, ele diz o seguinte, que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, que é a igreja que Paulo escreveu lá em 2 Tessalonicenses, que a gente leu o versículo. Por quê? Porque eles recebiam a palavra, mas eles recebiam, mas eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Quando, por exemplo, quando tinha alguém que estava dando um estudo lá na frente e chegava assim, perdia, vamos abrir lá em Atos capítulo 17, versículo 11, por exemplo, tá? Aí o cara começava a ler o texto, a plateia, vocês aí, abriam lá em Atos, aí o cara falava algo que não tinha nada a ver, né? Por exemplo, como acontece às vezes aqui, né? Eu peço para vocês lerem o texto, e aí o texto não tem nada a ver com aquilo que eu quero dizer, e você chega, mas eu acho que está errado esse versículo, né? Aí a gente, opa, está certo, aí você vai lá e procura, fala o certo. A ideia é a mesma. Esse de Bereia, eles ouviam aquilo que os pregadores, que os apóstolos falavam, as pessoas que iam lá falavam, mas que legal, esse negócio que você está falando tem aqui na Bíblia.
Aí então, esse negócio que você diz aí, acho que não tem muito a ver com aquilo que diz aqui na Bíblia, porque a ideia é essa, ou seja, a base daquilo que eles faziam era a palavra de Deus. Então, nós vemos lá naquela que nós vimos anteriormente, né? Ou seja, que a gente tem que exercer juízo, mas esse juízo ele tem uma base, e a base desse juízo é a palavra de Deus, certo? Então, o que Jesus Cristo não está dizendo é que nós não podemos julgar, que não podemos exercer o juízo. Isso ele não está dizendo quando ele diz lá, voltando lá para capítulo 7 de Mateus, versículo 1, quando ele fala não julgueis, ele não está dizendo isso, que nós não podemos julgar de forma alguma, certo? Mas, segunda pergunta que eu quero que a gente veja, o que Jesus Cristo está nos dizendo com a expressão não julgueis? O que Jesus Cristo está dizendo para nós quando ele diz não julgueis? O que nós temos que prestar atenção é nisso aqui, Jesus, ele está preocupado com o juízo condenatório. Essa preocupação que Jesus tem quando ele diz a respeito disso, ele está nos advertindo contra a atitude que nós temos e que podemos ter de exercer o julgamento condenatório e o juízo final, certo? E o exemplo que ele mostra são os fariseus. Se vocês lembrarem, quando ele fala do capítulo 5, quando ele diz do relacionamento do cristão com a lei, ele pega, Jesus Cristo pega exemplos dos fariseus. Ouviste o que foi dito, lembra? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, e aí vai, por quê? Porque os fariseus, eles gostavam de se aparecer, quando Jesus Cristo fala da esmola, da oração, eles gostavam de se aparecer, certo? Das doações e tudo mais, eles gostavam de se aparecer, mas Jesus Cristo também diz, não em Mateus 7, ou Mateus 5, diz que eles eram mercenários e materialistas com as coisas do mundo. Jesus fala sobre os fariseus lá no capítulo 15 de Mateus. E um exemplo disso é Lucas, capítulo 18, versículo 19. Lucas 18, 19 diz assim, é o relato de Jesus Cristo do publicano e do fariseus. Lucas 18, de 9 a 14 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que se confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que Jesus Cristo está mostrando aqui? É exatamente isso. O fariseu, ele tinha a sua justiça própria, e baseado na sua justiça própria, ele determinava esse juízo condenatório que Jesus Cristo está dizendo que nós não podemos fazer. Então, é isso que Jesus Cristo está falando. O que Jesus Cristo está nos dizendo que, com essa expressão não julgueis, nós não podemos exercer o juízo condenatório. Agora, por que nós não podemos exercer o juízo condenatório? Eu já mostrei algumas dicas aqui, né? A primeira coisa é essa aqui. Essa atitude parte da nossa justiça própria. Da nossa justiça própria. Eu quero explicar aqui. O que quer dizer isso? O egoísmo está por trás dessa atitude de justiça própria.
Um sentimento de superioridade que diz que nós estamos certos e o outro está errado. Você já se relacionou com alguém assim? É legal, né? É um amor. Você olha para a pessoa e fala assim: ai, como eu te amo. Continua assim, né? É nada, né? Você vê a pessoa que está sempre querendo estar certo e o outro está errado, é complicado. Mas, por isso que nós não podemos exercer esse juízo condenatório. Por quê? Porque a base dele é a justiça própria. E outra base pela qual nós não podemos exercer o juízo condenatório é a atitude de hipercrítica. Hipercrítica, talvez vocês nunca tiveram ouvido falar dessa frase, né? Hipercrítica. O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença, eu quero mostrar aqui, uma diferença entre ser crítico, no sentido de avaliação sobre algo e alguém, e o hipercrítico, certo? E aí eu vou dar algumas 3 definições só rápidas dessa diferença. A crítica, no sentido de avaliação, ou a crítica sincera, ela acontece sem defesa de quem fala é algo útil. O que eu quero dizer com isso? Quando você comenta alguma coisa para alguém, você não fica na defensiva, é uma coisa sincera, você está realmente falando com sinceridade, então isso é algo útil. A crítica, no sentido de avaliação, que tem como ali está escrito, tá? O objetivo de ajudar é positivo, certo? E a outra ali, a crítica, no sentido de avaliação sincera, que está envolvido com empatia. Essa ideia de empatia, de estar no lugar do outro, consiste em algo bom. Agora, o hipercrítico, ele tem prazer na crítica por seus próprios méritos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a pessoa ela olha a crítica não com sentido de sinceridade, não com sentido de ajudar, não com sentido de empatia. Olha a crítica como uma crítica em si mesmo, vê o erro e aponta esse erro. Não no sentido de querer estar dando alguma ajuda, mas de apontar o erro. Esse é o hipercrítico. Se aproxima de qualquer coisa que possa criticar para achar algo errado. Fica esperando o algo negativo e quase fica decepcionado quando não acontece. E nós encontramos um texto na Bíblia, em Romanos capítulo 14. Nós não vamos ler todo o texto, tá? Vamos ler só 2 versículos desse texto de Romanos capítulo 14, versículo 5, diz o seguinte. Romanos 14, 5 diz assim, Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Por quê? Versículo 23. Olha só o que diz: mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que esse texto tem a ver com essa ideia de hipercrítico, que é uma coisa errada? Tem a ver o seguinte: os cristãos daquela época, eu quero incentivar você a ler o capítulo 14, você vai entender mais isso. Eles tinham o hábito de julgar e condenar uns aos outros, e eles partiam do seu próprio padrão para exercer o juízo. E Paulo diz o seguinte, que nós devemos, versículo 5, ele diz que nós devemos saber exatamente o que fazemos na nossa vida. Por quê? Versículo 23, o que provém de dúvida é pecado. E no versículo 10, ele mostra de um modo bem claro, no versículo 10 do capítulo 14, ele diz o seguinte, tu porém que julgas a teu irmão, e tu que despreza a teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O que Paulo diz é que só existe um juiz, e só ele que pode exercer o juízo condenatório contra alguém, não nós.
Não pode partir da nossa justiça própria. Então, por isso, voltando aqui, por isso que nós não podemos exercer o juízo condenatório. Por quê? Porque nós iremos comparecer diante do juiz, que é Deus, certo? E agora eu quero mostrar como é que esse juízo condenatório ele pode acontecer na prática. Eu quero que você possa prestar atenção nisso e avalie isso diante de ti, tá? Como é que o juízo condenatório pode acontecer? Quando o ponto a ser julgado não nos diz respeito. O que eu quero dizer com isso? Nós fazemos isso com pessoas que não temos vínculo conosco. A pessoa não nos representa nada de certo modo, mas gastamos do nosso tempo exercendo juízo sobre a pessoa, comentando sobre sua vida e os acontecimentos relativos a ela. Nós fazemos isso quando o ponto a ser julgado não nos diz respeito. Então a gente acaba exercendo um juízo condenatório. Isso acontece muito com notícias que aparecem na televisão. Alguma coisa que alguém fez de errado. Quando você ouve a notícia, a primeira atitude que nós temos é de exercer o nosso juízo. Esse cara fez isso por causa disso, né? Aí a gente fica esperando terminar a notícia para ver se a gente está certo ou está errado, certo? Então, nesse momento nós podemos exercer o juízo condenatório. Outra forma é quando é ressaltado o preconceito no lugar do princípio bíblico. Quando é ressaltado o preconceito no lugar do princípio bíblico. A ideia disso aqui é o seguinte, que compete a nós exercermos o juízo com base no princípio bíblico. E a gente já viu aqui 3 versículos que falam sobre isso. Mas, quando alguém toma o seu próprio preconceito, o que é aquilo? O que seria o preconceito? É aquilo que ela acredita ser certo, sem ter base bíblica. Então isso é o preconceito. É aquilo que a pessoa acredita ser certo, sem ter base bíblica. Ela pega esse preconceito e transforma em um princípio normativo. O que seria esse princípio normativo? É as coisas que as pessoas deveriam fazer, e se não fazem, estão erradas, de acordo com o meu preconceito, certo? Isso seria o princípio normativo. E desse modo exerce um juízo condenatório, do qual Jesus Cristo diz que nós não podemos ter. E um exemplo disso, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, olha só, a pergunta deles: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Preconceito. Pois não lavam as mãos enquanto comem. Aqui os fariseus estão mostrando que preconceito os discípulos de Jesus Cristo não cumprem, e desse modo transformaram em que nem eu coloquei, um princípio normativo. O princípio normativo da tradição era lavar a mão quando come. Aí Jesus Cristo faz uma pergunta para ele. Ele, porém, lhes respondeu, versículo 3: por que transgridem vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus Cristo está perguntando para os fariseus: por que vocês também transgridem os princípios bíblicos por causa dos seus preconceitos? Aí os fariseus: como assim? Não, nós estamos seguindo a tradição dos anciãos. Aí Jesus Cristo no versículo 4 mostra qual é o princípio bíblico que eles estão transmitindo. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Lembra que está escrito lá nos 10 mandamentos? Só faltou falar isso, né? E aí diz: quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós, se alguém disser a teu pai ou tua mãe, é oferta
ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidais a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Hipócritas. E aí continua, né? Mas o que Jesus Cristo está dando? Isso aqui é um exemplo claro disso, de invalidar. Os fariseus, eles estavam invalidando os mandamentos de Deus por causa de cumprirem as suas tradições. E hoje em dia nós podemos ver alguns exemplos disso, tá? Eu coloquei algumas coisas aqui, talvez você vai concordar, não vai concordar, mas muitas vezes acontece. Nós temos o nosso preconceito com respeito aos outros, por exemplo, com diz respeito ao vestuário das pessoas, né? Ou a aparência dela, ou preferências pessoais. E às vezes a gente coloca isso de uma forma tão clara que isso acaba sendo um princípio normativo e acaba acontecendo que nem Jesus Cristo mostrou aqui. Uma outra forma prática de nós exercermos o juízo condenatório é isso aqui: colocar personalidade no lugar do princípio. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui pode acontecer quando uma discussão tem a tendência de se desviar da questão, ou desviar-se para a questão de pessoas ou personalidade ao invés de princípios bíblicos. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa, ao invés de entender e aplicar na sua Bíblia, a doutrina bíblica, ela fala em aspecto de personalidade, ou seja, o que alguém pensa sobre a doutrina bíblica, que ela não entende. Isso acontece muitas vezes quando a gente vê vídeo no YouTube. A gente está com uma dúvida, né, sobre algum assunto, a gente vai lá e ouve o reverendo, o pastor, o missionário, e aí, quando termina, a gente não presta atenção no texto bíblico que a pessoa usou, não sai de lá com o texto que a pessoa usou, mas sai de lá com o que disse o Então isso que significa colocar a personalidade no lugar de princípios bíblicos. E quando a gente vê alguém que pega a Bíblia e fala para a gente, ó, isso que você está falando, diz assim, ó, está vendo aqui na Bíblia, lê na tua Bíblia aí, e tal, e preza pelo princípio bíblico e não pela personalidade, muitas vezes a gente acha que esse tipo de pessoa, mas é a pessoa mais difícil de ser, né? Não, mas o fulano lá falou, não, pera só um pouquinho, o que a Bíblia diz? Né? Então esse juízo condenatório, ele acontece quando isso surge também, quando a gente coloca a personalidade no lugar de princípio bíblico. E outro, quando a gente expressa opinião sem saber todo o fato. Não podemos exercer qualquer juízo se não temos total certeza de todos os fatos. E outra forma desse juízo condenatório acontecer é a falta de conhecimento das circunstâncias. Alguém que age com juízo condenatório ou é hipercrítico, essa pessoa ela não aceita a sugestão, não age com misericórdia. E uma pessoa que não age assim, é muito mais fácil dela ser alguém hipercrítica. E uma outra forma é a atitude de exercer o juízo final com respeito a alguém. Eu quero que alguém abra nesse texto aí, Lucas capítulo 9, versículo 54. Alguém abra e leia, por favor. Lucas 9, 54. Aí depois eu vou explicar o contexto desse texto aí. Quem abriu, pode ler, por favor. Lucas 9, 54. Quando os seus discípulos, Tiago e João, ouviram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? O que está acontecendo aí? Jesus Cristo estava determinado para ir para Jerusalém. Só que naquele momento, no contexto aí desse versículo 54, Jesus Cristo decidiu entrar em uma das aldeias dos samaritanos.
Só que quando Jesus Cristo mandou os seus discípulos irem lá, achar uma hospedagem numa das aldeias samaritanas, os samaritanos olharam para os discípulos: olha, a gente não quer você aqui e nem seu mestre aqui, vai embora. Aí eles foram lá e falaram para Jesus: ó, o pessoal não quis receber vocês ali. E qual foi a sugestão de Tiago e João? Senhor, quero que nós, seus humildes servos, oremos a Deus e mandemos fogo do céu sobre esses pecadores, né? O que eles estavam fazendo? Eles estavam exercendo um juízo final com respeito a alguém, ou seja, a decisão deles foi de acabar com aqueles samaritanos. Todos já se viram, não queriam receber Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo, na continuação do texto, repreende a atitude deles. Nós somos chamados para fazer uma crítica, mas crítica sincera, sem autodefesa, com o objetivo de ajudar e restaurar, que esteja baseado na Bíblia e não nos nossos próprios padrões, que envolva a empatia. E nós encontramos um texto que nos dá uma base. Eu quero que a gente preste atenção nesse versículo. Eu quero gastar um pouco de tempo nisso aqui. Abre suas Bíblias nesses dois textos aí. Primeiro, Efésios 25, e depois o versículo 29, e depois Colossenses capítulo 4, versículo 6. Todo mundo abre. Agora é a hora. Efésios capítulo 4, versículo 25 e 24. Depois a gente vai ler Colossenses capítulo 4, versículo 6. Efésios 25, 4, 25 diz assim: Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agora lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, o que Paulo está mostrando nesses dois textos, tanto Efésios quanto Colossenses, foi o Paulo que escreveu. O que Paulo está mostrando nesses dois textos e que tem a ver com essa ideia que nós somos chamados a fazer crítica sincera, sem autodefesa, com o objetivo de ajudar e restabelecer, com base na Bíblia e não nos nossos próprios padrões, que envolva empatia. O que ele está querendo mostrar nesses dois textos aí? A realidade é essa aqui, ó, que nós devemos falar a verdade. A ideia é: aquilo que eu vou falar para a pessoa é verdadeiro? Aquilo que eu estou compartilhando, aquilo que eu estou comentando é verdadeiro? Eu sei a fonte, não é um fake news. Outro, falar palavras para edificação. O que eu vou falar sobre alguém ou com alguém é algo que vai fazer com que a vida da pessoa cresça com Deus. Ela vai crescer no relacionamento dela com Deus. Ela vai aprender mais de Deus através daquilo que eu vou falar. Essa é a ideia. Falar palavras conforme a necessidade. É hora de eu falar isso aqui. Eu preciso falar isso. A nossa língua fica coçando dentro da boca, né? A gente não aguenta, porque quando a gente está a fim de falar, parece que a língua cresce, né? Ela não cabe na boca e quer sair, isso acontece muito quando está uma discussão, né? Aí você fala: não, deixa eu falar. Quando se ouve essa palavra, você fica se coçando, né? Ai, como assim deixa eu falar? Eu também quero falar. E tal, e fica lá, né? Então a pergunta é hora? Será que agora é a hora? Será que agora Deus está mostrando que eu tenho que falar essa palavra? Falar palavras que transmitam
graça, ou que transmita graça ao que ouve. Essa palavra vai transmitir graça, vai transmitir um favor não merecido, vai ter algo que vai edificar a vida da pessoa. Palavras que sejam agradáveis. A forma como eu estou falando para essa pessoa é uma forma agradável. Quando ela ouvir aquilo, vai ser algo que vai trazer conforto ao seu ouvido. Não estou dizendo que a gente tem que massagear o ego do outro, não é isso. Mas tem palavras que não precisam ser faladas. Tem modo de se falar que não precisa ser modo de falar. E daí as pessoas se justificam com a filosofia da Gabriela, né? Já ouviu isso? Eu nasci assim. Não é tu, viu, Gabriel? Um dia você vai saber o que eu estou falando. Você é só estudar, pede ajuda para tua irmã que ela sabe. A ideia é o que é? Aquela música, né? Eu nasci assim, eu também nasci. Tudo mais. Né? Justifica, então, eu sou assim mesmo. Se a pessoa me ama, ela vai ter que me aceitar assim. E deu. Mas não. Será que o que eu vou falar é agradável? Outra, falar palavras que sejam sábias. Será que aquilo que eu vou falar é sábio? Transmite sabedoria? E o melhor jeito de transmitir sabedoria é quando o que nós vamos falar tem a ver com a Bíblia. Opa, é isso aí. Tá bom. Então, o que esse texto, ou que esses dois textos mostram de Efésios e Colossenses, nos dá a base para nós sermos críticos, ou seja, para nós estarmos emitindo o nosso juízo. Por quê? Porque Paulo está mostrando para nós assim: olha, vocês podem falar uns com os outros, mas tem que ter uma base. E a base é essa. E a ideia é: estamos afim? Então o que nós vimos hoje? Nós vimos sobre a expressão não julgueis. O que Jesus não está dizendo, o que Jesus está nos dizendo com a expressão não julgueis, nós vimos isso. Por que nós não podemos exercer juízo condenatório? Esse tipo de atitude parte da nossa justiça própria, é uma atitude hipercrítica. E como o juízo condenatório ele acontece? Nós vimos que acontece quando o ponto a ser julgado não nos diz respeito, quando é ressaltado o preconceito no lugar do juízo do princípio bíblico, quando colocamos a personalidade no lugar do princípio bíblico, quando se expressa a opinião sem saber todo o fato, e a falta de conhecimento das circunstâncias. E atitudes de exercer o juízo final com respeito a alguém. Algumas perguntas que eu quero que a gente avalie aqui. A primeira é a seguinte: qual a base que estamos utilizando para exercer juízo sobre as pessoas? Qual é a base? Nós somos críticos ou hipercríticos? Nós falamos palavras baseadas em Efésios e Colossenses, ou falamos palavras e queremos que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que nós fazemos e procuramos motivo para falarmos com outras pessoas? A gente viu que ser crítico é falar a verdade, falar palavras para edificação, falar palavras conforme a necessidade, falar palavras que transmitam graças ao que ouvem, falar palavras que sejam agradáveis, que sejam sábias. E a pergunta é: usamos esse padrão quando nos relacionamos com as pessoas? Nós usamos esse padrão? E ser hipercrítico é exercer juízo sobre algo que não nos diz respeito, ressaltar o preconceito no lugar do princípio bíblico, colocar personalidade no lugar do princípio, expressar opinião sem se saber o fato, demonstrar falta de conhecimento nas circunstâncias, exercer juízo final com respeito a alguém. E a pergunta é: usamos esse padrão quando nos relacionamos com as pessoas? Qual dos dois padrões nós usamos quando nós nos relacionamos com os outros? Qual?
E o desafio que eu quero lançar para nós é esse aqui, ó. Que Deus nos ajude a falar a verdade, palavras que edificam, falar conforme a necessidade, que transmitam graças ao que ouve, que sejam agradáveis e que sejam palavras sábias. Esse que eu gostaria que fosse o nosso alvo em nossas vidas a partir de hoje. Se não é, que comece a ser, e se é, que continue a ser, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado por esse desafio que o Senhor nos deu, que o Senhor mostra para nós que nós não podemos exercer em nossas vidas juízo condenatório, Senhor, que nós devemos realmente falar com as pessoas, expressarmos a nossa crítica, a nossa avaliação, Senhor Deus, mas baseado na Tua palavra, Pai, baseado nesses textos que nós vimos hoje de Efésios e de Colossenses. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a praticarmos isso, principalmente, Pai, quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, que é normalmente essa hora que isso acontece. Nos dê a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, para que nós possamos fazer isso em nossas vidas. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém?